Oi? Todo mundo está conseguindo estar direitinho? Sim. Sim. Então vamos. Então, o exame preventivo, ou exame citológico, né, o exame de Papa Nicolau, ele teve início em torno de 1915. O George Papa Nicolau era um médico grego, que ele se mudou e se estabeleceu nos Estados Unidos. E lá no começo, em 1919, ele começou a publicar os seus trabalhos falando da correlação do ciclo, né, ovariano de camundongas na época, mostrando a alteração dessas células, tanto ali do colo do útero como da parede da vagina. A presença, então, dessas alterações devido ao ciclo ovariano, né? Na presença de estrógeno, ele conseguia ver essas diferenças. Mas aí, conforme ele foi fazendo esses estudos, ele começou a observar células, então, com alterações nucleares, né? Que estavam correlacionadas, então, ao câncer cervical. Aí, lá em 1943, ele publicou, então, um trabalho falando sobre o diagnóstico através desses espaços vaginais. Então, eu já estava na maior empolgação, agora eu quebrei, agora deixa eu voltar. Então, em 1943, ele viu, então, que ele conseguia observar nucleares e correlacionando essas alterações nucleares com o câncer cervical. Ainda hoje é esse mesmo exame que a gente utiliza, mas esse exame é utilizado para triagem de alterações nucleares, principalmente. A gente observa alterações citoplasmáticas, mas para correlacionar com lesões ou pré-lesões, a gente observa essas alterações nucleares. Eu quero deixar bem claro, assim, exame preventivo, exame citológico ou citologia clínica, ele não substitui a biópsia. Ele é o exame de triagem, ele vai separar aquelas mulheres que têm um perfil dentro da normalidade, mulheres que têm alterações inflamatórias, mulheres que têm alterações acima da inflamação, ainda abaixo de uma lesão, que é a que a gente chama de atipia, e mulheres que apresentam lesões pré-malignas, né? Então, ele faz essa divisão. Eu chego na parte de lesão, eu vou observar se essa paciente ela tem uma lesão de baixo grau ou uma lesão de alto grau. Quando eu tenho uma paciente com lesão de alto grau, essa paciente, então, vai ser encaminhada para colposcopia e para biópsia. Quem vai fechar o diagnóstico é sempre a histopatologia. Então, assim, às vezes tem algumas pessoas que acham a histologia não presta para nada, porque a biópsia que vai dar o diagnóstico. Sim, a biópsia vai dar o diagnóstico, mas o exame citológico é extremamente útil para fazer essa triagem e separar, né, as pacientes que estão ok daquelas pacientes que têm alguma alteração. Se eu tenho lesão de baixo grau, ou dependendo da atipia, a gente acompanha essa paciente de 6 em 6 meses, né? Ou de 3 em 3 meses, dependendo como que tá essas alterações. Passou para alto grau, vai para biópsia. Então, é sempre o histopatológico que vai fechar esse diagnóstico. Citologia, triagem, já vai me mostrar as características, se está tudo dentro da normalidade ou se não está, né? Então, a gente tem aqui o colo do útero, uma escovinha, o médico faz a coleta dessa área, ele abre ali o canal da vagina com o espectro, consegue, então, ter aquela imagem, aquela visão do colo do útero, e aí ele faz essa coleta com a escovinha da área da ectocervice, que é a área de fora, com a espátula, e depois com uma escovinha ele coleta células aqui de dentro, da endocervice. Também com a espátula faz a coleta da parede da vagina. E faz-se, então, o esfregaço. Esse esfregaço vai ser fixado em álcool,
feita a coloração de Papa Nicolau, que é uma mistura de corantes, e depois ela é analisada pelo citologista. A paciente que não tem mais o útero ou não tem mais o colo do útero, é importante que ela continue fazendo exame preventivo e que células da parede da vagina sejam coletadas, né? Porque o HPV ele pode infectar qualquer área de pele ou mucosa. E se for uma infecção persistente e associada, então, a um HPV de alto risco oncogênico, pode levar a uma alteração aqui que leva para uma lesão. O HPV, então, como eu já falei várias vezes, ele vai infectar qualquer área que eu tiver pele ou mucosa. Então, sempre que eu tiver mucosa ou pele e tiver contato, então, com essas partículas virais, eu posso levar uma infecção, né? Então, ele está relacionado com alguns outros tipos de câncer. Câncer de orofaringe, né? Então, vai ser lá para trás da cavidade, da cavidade oral, já está correlacionado, então, como um fator de risco, a infecção persistente por HPV. Na cavidade oral, ainda existem muitos estudos. Não é que não tem muita gente estudando, tem muita gente estudando, mas alguns trabalhos mostram uma correlação positiva entre a infecção persistente com HPV e o câncer oral, e outros estudos não acham essa correlação. Esses estudos eles começaram a ser realizados quando o perfil desse paciente com câncer na cavidade oral começou a alterar. E geralmente, esse paciente, o que ele é? Ele tem mais de 60 anos, homem, tabagista, etilista, e acaba desenvolvendo essa lesão na cavidade oral. Nos últimos anos, então, perceberam uma alteração desse paciente, né? Esse paciente mais jovem, nem sempre tabagista, e a tentativa, então, de correlacionar essas alterações na cavidade oral com uma infecção persistente por HPV. Já o câncer de ânus, né, o câncer anal, ele tem um perfil muito característico desses pacientes. Esses pacientes que apresentam câncer anal, eles são geralmente pacientes HIV positivos, que têm relações com homens sem o uso de preservativo. Aí a gente tem outros estudos correlacionando a presença do HPV em tumores em diversas partes do organismo, né? E estudos mostrando como esse HPV poderia interferir. Então, lá quando a gente tem a disseminação daquelas partículas virais, acredita-se, então, que elas podem chegar à corrente sanguínea ou vasos linfáticos por microlesões e ser distribuído para todo o organismo. Já tem estudos falando, então, de como esse HPV poderia interagir com genes, por exemplo, BRCA1 e BRCA2, esse estudo de 2005, mostrando que o HPV consegue interagir nesses genes. Esse foi um trabalho que viu essa correlação in vivo. Muitos estudos falando sobre a detecção do DNA do HPV em amostras de biópsia. Então, a gente tem esse trabalho aqui de baixo, lá de 2009, onde foi feita a detecção do HPV em 45 amostras de câncer de mama, a gente teve 90% positivos para o DNA de HPV. Esse aqui de 2016, mostrando que 57,9% das amostras foram positivas, e aqui a gente tem os tipos 6 e 11, que são considerados que levam a alterações benignas, né? Desse de 2018, 49,5%, e também os mais frequentes, o HPV 6 e 11, que até então a gente acreditava que não estava correlacionado com lesões malignas. Esse outro trabalho de 2019, também sobre câncer de mama, com descarga no mamilo, e a presença, então, do HPV nesse material, mostrando, então, que tem uma correlação positiva.
Tem muitos estudos mostrando, então, que pode, né, pode estar relacionado. Então, seria um dos fatores de risco. Mas tudo isso ainda está sendo estudado. Também já tem trabalhos correlacionando o HPV com câncer de bexiga urinária. Então, esse DNA encontrado nessas amostras de câncer urotelial, trabalhos extremamente recentes, né, 2014, 2016, e esse outro aqui de 2020. E a gente vê, então, que o HPV, ele pode, né, estar contribuindo para outros tipos de tumor, além do câncer cervical. E agora? Claro, né, que usar preservativo em todas as relações sexuais, já que é considerado uma infecção sexualmente transmissível. Sexo oral, utilizar preservativo também, porque o pênis ou a vagina pode estar contaminado, você contaminar a sua cavidade oral, orofaringe, e isso levar a uma infecção persistente. Porém, só o preservativo não previne 100%. Por quê? Porque se eu tiver a pele ao redor ali da parte protegida pelo preservativo, que tiver partículas, eu vou ter essa infecção, certo? Então, sempre que eu tiver contato pele e mucosa e um deles estiver contaminado, eu posso ter essa contaminação pelo HPV. Aí, na tentativa, então, de diminuir a incidência desses tumores, que tem alguns que estão correlacionados com a infecção persistente do HPV e outros que poderiam estar correlacionados, foram desenvolvidas algumas vacinas. Hoje, no mercado mundial, tem 3 vacinas. A primeira foi a vacina bivalente, que ela previne, então, pelo HPV, previne a infecção pelo HPV 16 e 18, que os dois são de alto risco oncogênico e são responsáveis por cerca de 70% das neoplasias em cervice, né? Ela é uma vacina, não é uma vacina viva, então pode ser administrada com qualquer outra vacina ou não. A quadrivalente, a Gardasil, é a que é distribuída no Brasil pelo Ministério da Saúde. Ela, então, protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18. É indicado para meninas entre 9 e 14 anos, meninos entre 11 e 14 anos de idade, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2018. Então, a vacina quadrivalente, ela está disponível pelo SUS. Qual pai que queira seu filho que esteja nessa faixa etária, ele pode ir até uma UBS e fazer essa vacinação. A nonavalente, a Gardasil 9, é a mais recente, né? Ela foi registrada pela Anvisa em 2017, nos Estados Unidos foi em 2014. Nela, ela protege sobre os subtipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58. Sendo que esses tipos juntos, eles são responsáveis por cerca de 90% dos cânceres de colo de útero. A gente foi numa palestra e uma representante do Ministério da Saúde foi questionado, né, por que o Brasil não estava utilizando a vacina nonavalente. O que ela passou para a gente na palestra foi que o Brasil está tentando comprar a vacina nonavalente, mas o fabricante ainda não estava conseguindo entregar para o Brasil. Então, quando conseguirem essa parceria com o laboratório e ele vai passar a fornecer, vai ser essa vacina que vai ser disponibilizada pelo SUS. A questão toda da vacinação do HPV, o grande problema é que a gente vê que a adesão à vacinação é muito baixa, né, principalmente nos meninos. As meninas até têm uma grande adesão na primeira vacina, mas como ela precisa de uma segunda dose 6 meses depois, essa adesão cai muito. E muito tem se discutido sobre as vacinas, né? Não só do HPV, mas outras vacinas também, sobre
não precisamos mais tomar vacina, está tudo sob controle, e esse cenário que a gente vive hoje mostra que sim, né, as vacinas são eficientes, são eficazes e nos protegem. E a gente está doido para a vacina do coronavírus chegar. Então, até ano passado ainda tinha muita resistência à vacinação. Alguns grupos contra vacinas na Europa, no Japão, falando que a vacina contra o HPV não era segura, que isso ia estimular os filhos à promiscuidade, também por questões religiosas, questões morais. Essa vacinação é dificultada. Mas o que foi visto é que aqueles países que fizeram a vacinação preventiva, em grande parte da população, né, conseguiu alcançar o objetivo, imunizar uma grande parte da população, teve o índice de câncer cervical caindo nos últimos 10 anos. Então, assim, a vacinação é muito importante. E a gente viu que são muitas mulheres que morrem de câncer de colo de útero. Mesmo a gente pensando, gente, eu consigo detectar o câncer de colo de útero por um exame simples que faz no SUS. Simples e barato, né? Que o paciente vai lá, alguns casos a enfermeira faz essa coleta, nem precisa passar com o médico, né? O SUS paga R$6 para um citologista analisar uma lâmina, que é muito pouco, né? Devido à responsabilidade, mas o governo tem um gasto de R$6 para prevenção de um câncer de morte de mulheres no Brasil. Então, a gente tem as ferramentas para conseguir fazer essa detecção precoce, fazer a detecção da infecção persistente, né, por HPV, acompanhar essa paciente. Quando eu tenho essa paciente que ela tem uma lesão de alto grau, mas ainda não passou, chegou a um carcinoma metastático, ela faz uma biópsia excisional ali do colo do útero, então ela retira todo o útero, faz um acompanhamento, né, e ela preserva a sua vida. Então, a vacinação, assim como o exame preventivo, é muito importante para a gente diminuir os números de mortes por câncer cervical. Então, a vacina nonavalente, ela vai proteger contra subtipos que não estavam presentes na vacina quadrivalente, mas que são tipos que elas estão muito presentes em algumas áreas brasileiras. Então, tem estudos mostrando que em várias áreas não são os tipos 16 e 18 que são mais prevalentes, né? Tem áreas que os mais prevalentes são 31, 33 e o 45, que não estão na vacina quadrivalente. Então, é necessário a implementação dessa nova vacina no Programa Nacional de Imunização, a gente levar, nós, né, como profissionais da saúde, mostrar para a população o quão é importante a vacinação, qual é o risco associado a essa infecção persistente pelo HPV. A gente precisa de educação correta das vacinas. Apesar, então, do custo da vacina nonavalente ser mais alto, diversos estudos na Europa, principalmente, mostraram que o governo que incentiva o uso da vacina nonavalente, ele economiza depois lá no tratamento das patologias correlacionadas à infecção persistente por HPV, certo? Então, a prevenção na questão da saúde sempre é a melhor saída, né? Então, foi isso que eu gostaria de falar para vocês sobre o HPV. Aqui todo o pessoal que trabalha lá no Lab, alguns com HPV, outros não. Eu só queria agradecer a professora Aline pelo convite, agradecer a presença de todos. Eu espero, assim, ter levado um pouquinho sobre o HPV e que vocês repassem a importância, né, do exame preventivo, da vacinação, para as pessoas que vocês conhecem. Obrigada. Oi, Aslan, nós que agradecemos. Eu estou aqui buscando agora, adorei que é tudo rosa. Estou buscando a lista de presença para
divulgar aqui no chat, que eu acabei esquecendo. E nós tivemos algumas perguntas, e obviamente chegou aquele momento que a Helena vai meter o cabeção aqui, porque ela quer sempre aparecer. Vamos achar, João, lembra dela? Então, aí, conversa com eles um minuto. Você vai Aline. procurar a lista, Fátima? Tá, conversa. Eu estou olhando aqui as perguntas. Aline, é Fátima, deixa que eu procuro. A Beleza, lista, que eu vou vai falar, fazendo vou as passar perguntas. então. Eu já achei aqui. O Matheus perguntou se o exame... A diferença entre biópsia... Eu ia te passar na Esse ordem. aqui? Posso perguntar? Tá. O Matheus perguntou Uhum. se o exame... Ai, filha, se o exame de Papa Nicolau pode ser feito por biomédico ou apenas médico. A coleta geralmente é feita pelo médico ou pela enfermeira. Mas a análise, essa amostra, a lâmina, ela vai chegar em álcool para a gente no laboratório. Quem vai fazer a análise ou é o biomédico, ou é o farmacêutico, ou o biólogo, tá? Então, a análise pode ser realizada tanto pelo médico como pelo farmacêutico, como biólogo, se ele fizer uma especialização nessa área. Então, a coleta é que é o médico ou pela enfermeira, ou enfermeiro, né? Tá, aí perguntaram, não, aí fizeram um comentário, foi o Andrew fez um comentário de que a citopatologia é importantíssima, porque seria inviável fazer biópsia para rastreio e triagem, né, por ser um exame mais invasivo. E Matheus perguntou qual era, então, a diferença entre a biópsia e o exame preventivo. Os dois são análises citopatológicas? Ângelo? Então, a citopatologia, a gente vai observar células que foram descamadas. Qualquer tecido que você tiver uma alteração, você pode passar essa escova ou espátula e fazer uma lâmina. Então, não você não corta nenhuma área, né? São células que saem naturalmente quando você passa a escova ou a espátula. Então, é considerado um método não invasivo, né? Na patologia, você vai retirar parte desse tecido. Então, você vai precisar ir para não vai poder fazer ambulatorialmente, né? Que lá, a citopatologia, então, ele é feito dentro do consultório, faz a coleta e manda para o laboratório analisar. Quando a gente tem a biópsia, a gente tem o cortezinho de uma área do tecido. E essa paciente, então, vai ter que tomar anestesia, né? Todos os procedimentos para esterilização e fazer a coleta. Então, essa que é a diferença. Aí, uma outra pergunta que teve é que passada a faixa etária para vacinação, a eficácia fica reduzida? Por exemplo, tomar quadrivalente com mais de 20 anos, foi a Brenda que perguntou. Então, a questão é que, assim, o HPV, ele está muito disseminado em toda a população. Acredita-se que mais de 80% da população, em algum momento da vida, vai entrar em contato com o HPV, certo? Por isso que essa vacinação precoce, antes do início da atividade sexual, para que as meninas e os meninos já tenham imunidade quando entrar em contato com o HPV. Então, assim, a maioria das pessoas vão entrar em contato e o organismo vai conseguir eliminar de uma maneira tranquila e você nem vai saber que teve contato com essa vacina, né? Com esse vírus. Até 26 anos, se a paciente ou o paciente for imunocomprometido, ele é indicado. Então, é mais por essa questão de você ter tido contato ou não com o vírus. Mas tem alguns médicos que eles indicam, né, a vacinação, só que aí não é coberta pelo SUS, aí você tem que fazer particular. E até, por exemplo, pacientes que têm infecção persistente, né, por HPV, alguns médicos, eles fazem uso da vacinação, indicam para diminuir a infecção por outros tipos, né? Então, é por isso. Antes era 3 doses, aí agora são 2 doses. Então, sobre isso, a Maria Eduarda perguntou, que ela falou assim, que quando ela tomou a vacina HPV, eram 3 doses. Aí, quando ela foi tomar a terceira dose, não existia mais.
Aí ela quer saber se ter tomado só 2 doses vai reduzir a eficácia da vacina. Não, foi depois. Os estudos continuam, né? A vacina é liberada, mas os estudos continuam. Então, foi observado em estudos posteriores que tomar 2 doses, tendo um espaçamento mínimo de 6 meses, já era suficiente, já conferia, então, essa imunidade. Tá. Aí, adivinha, Matheus, perguntou quanto tempo após a exposição é que aparecem os sintomas? Seria assim, um período de incubação. Então, muitas vezes nunca vai ter os sintomas, nunca vai ter nenhum sinal, né? Então, isso vai depender muito. Não tem como não tem um padrão definido. Uhum. Então, tá. Eu acho que vocês estão ouvindo esse barulho da televisão. Aqui. Eu peguei essas perguntas, gente. Eu esqueci de fazer alguma? De passar alguma para a Ângela? Ela respondeu a todas? Eu estava dando uma olhadinha aqui, eu acho que... Eu acho que foi sim, tirando o episódio do primo da Bianca, A Adlan já tinha caído o episódio. Tem que contar para. Mas eu acho que a Bianca. Não sei se a Bianca ainda está aqui para depois. Mas depois, deixa para depois que ainda está gravando, é melhor não. Exatamente, é melhor não, porque senão vai ser uma outra edição. Mais perguntas? Vamos aproveitar que ela está aí. Não. Eu vou agradecer mais uma vez a sua participação, a sua generosidade, a compreensão do João Gabriel também, né? Tá com a mãe em casa e não tem a mãe só para ele. A mãe tem que ficar falando no computador com o fone no ouvido o tempo todo. Mais um encontro, um tema que é horroroso de feio para mim, igual fungo, mas é fundamental. E só agradecer. Amanhã a gente tem outro encontro, né? Com o professor Vinícius, eu acho, no mesmo horário. Isso, 10 horas. Já passa para ele a dica que se ficar com o celular, porque se cair, alguém vai entrar em contato. Eu vou ficar com o celular, pode deixar. Tá? E era isso, eu vou encerrar a gravação. Tchau, gente. Pela participação. Estou morrendo de saudade, vontade de encontrar vocês. Obrigado, gente. Tá, vou Obrigada. encerrar aqui a gravação, mas a gente pode continuar papeando, tá? Um abraço.